Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, capítulo 6. O capítulo 6 trata das penas eternas. Na aula passada, nós falamos sobre argumentos a favor das penas eternas, aqueles argumentos daqueles que acreditavam que era válida as penas eternas. Hoje, nós vamos falar da impossibilidade material das penas eternas, ou seja, provar que elas são impossíveis, Então estamos no item 18, impossibilidade material das penas eternas. O meu aqui é na página 55. Então vamos lá, item 18. Até aqui só temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Demonstramos-los agora em contradição com os fatos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Então Kardec aí, através de fatos, vai provar a impossibilidade. Por esse dogma, a sorte das almas irrevogavelmente fixada depois da morte é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Então, as penas eternas travam o progresso das almas. Ora, a alma progride ou não? Então, eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Então, Kardec deixa bem claro, se a alma progride, a pena eterna seria impossível. Porque se vai ficar condenado à vida eterna, como que vai progredir? E poder-se a duvidar desse progresso, vendo a veracidade enorme das aptidões morais e intelectuais existentes sobre a terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século. Então Kardec já está citando, existe uma diferença, uma evolução de um século para o outro. Então nós, por exemplo, hoje a gente pode ver os nossos filhos, nossos netos, que nascem já com uma inteligência enorme, acima da nossa, com conhecimento de coisas que às vezes a gente até duvida, como que essa criança sabe isso ou aprendeu isso, Então já vem com uma evolução. Então a gente não pode duvidar, como ele diz aqui, desse progresso. Se admite não ser das mesmas almas, é forçar a admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras a perpétua inferioridade. Então, se a gente acreditar que para cada encarnação Deus cria uma alma nova, então a gente vai admitir que Deus não praticou a justiça, porque ele vai condenar um perpetuamente a infelicidade e outro a felicidade. Então está incoerente, Deus não seria perfeito, não seria bom e justo, Então é o que ele continua aqui, o que seria incompatível com a justiça, que aliás deve ser igual para todas as criaturas. No item 19, é incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cuja faculdade estão largamente desenvolvida. Se, portanto, essas almas não progredirem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Então, o que ele quer dizer aqui é que aqueles, o povo bárbaro, o povo mais ignorante, se a alma não evolui e ele vai reencarnar agora, por exemplo, na nossa época, ele não vai conseguir viver o tipo de felicidade que a gente vive, porque a felicidade para eles naquela época era uma coisa, hoje é outra. É a mesma coisa de uma criança. A criança, quando pequenininha, você dá um doce e a criança fica feliz. Depois de adulto, já não vai querer ficar feliz com um doce. É uma coisa que não combina. Então, se a alma progride, ela tem que vir numa nova encarnação mais evoluída, mais inteligente, evoluída moral e intelectualmente. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados. Mas aqui
atingimos a questão magna da pluralidade das existências, como meio único e racional de resolver a dificuldade. Façamos abstração, porém, dessa questão e consideramos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. Então, Kardec está citando, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Para a gente ser espírita, temos lá os 5 princípios fundamentais. Então, um deles aqui é a pluralidade das existências. Como é que pode, ele está dizendo aqui, a gente tem que entender que essa pluralidade das existências é um meio único e racional de se resolver essa questão. Várias existências vai progredindo lentamente até chegar ao que nós somos hoje. A mesma alma vem progredindo até chegar ao que nós somos hoje. Mas aí, na frase final, ele diz, vamos esquecer essa pluralidade das existências e vamos pensar numa existência única. A alma nasceu, viveu, morreu e acabou. Então, no item 20, vamos lá. Figuremos um rapaz de 20 anos desses que comumente se encontram ignorantes, viciado por índole, séptico, negando sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois num meio favorável, melhor, trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Então, durante uma vida só, ele era ruim e de repente ele ficou bom. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida. Exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade como um santo e naturalmente certo se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse ter uma existência 30 ou 40 anos mais cedo? Então, está dando um exemplo de um rapaz, que a gente já viu que era ruim e de repente melhorou. Ele virou santo, morreu na velhice como um santo. Então, ele foi para o céu, imaginamos assim, Ou teve a felicidade, teve a vida eterna. Mas e se ele morresse 30 anos antes? Não tivesse tempo de se modificar e de se melhorar. Ele estava nas condições exigidas para ser condenado. E, se eu fosse todo o progresso, lhe tornaria impossível. Então, se ele morresse antes, ele não teria progredido. E se não tivesse progredido, como seria, E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo, circunstâncias, aliás, fragilíssimas, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente. Então, aqui é uma impossibilidade dessas penas eternas, na ideia de uma única existência. Se morreu antes, não teve tempo de se regenerar, é condenado eternamente. Mas ele teve tempo de se regenerar e virou santo, foi para o céu. Então é uma coisa que não tem muito sentido, porque dois pesos, duas medidas, a gente tem que fazer para uma coisa, para outro. Porque ele não teve a sorte de ter uma vida mais longa, então não teve tempo de se melhorar, não teve o progresso na vida atual. Se ele não teve o progresso também, então ele vai para o inferno, condenado à vida eterna, a pena eterna, como ele diz aqui. Então, aí, como ele diz aqui, é muito frágil essa ideia de pena eterna. Desde que sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte? Se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida, então ele teria que ter condições, já que ele foi impedido durante a vida de progredir, teria que ter condições de progredir após a morte. Porque ele recusaria a Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhe nesta. Então, porque Deus ia conceder numa vida e não ia conceder na outra? Neste caso, o arrependimento veio, posto que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse revogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero para todo sempre, como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso e para o bem. Então, sabendo ou entendendo que tem a condição de se melhorar mesmo após a morte, a alma ainda continua querendo progredir, querendo ir para o lado do bem. Mas se sabendo que depois da morte não tem mais condições ou solução, então por que ele iria se preocupar
Por que ele ia se preocupar com o progresso se depois que morreu acabou? Então é um tipo de ideia também, né, que prova que essas penas eternas são impossíveis. 21. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Então, uma coisa destrói a outra. Qual dos dois existe de fato? Então, qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria. É um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza divina imprescritível. Então, a lei do progresso é certa. E a outra? As penas eternas. E se é uma lei da natureza, não pode ser modificada. É a lei de Deus. É, pois, que esta lei existe inconciliavelmente com a outra. É porque a outra não existe. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morresse antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Então, tanto São Paulo como Santo Agostinho, eles eram pessoas más, né? E se converteram depois e viraram santos. Se eles morressem antes de se converter, então não teriam essa conversão, né? Não teriam esse progresso da alma. A esta última asserção responde que a conversão dessas santas personagens não é um resultado do progresso da alma, porém da graça que lhes foi concedida e de que foram tocadas. Então, aqueles que defendem ainda apenas as penas eternas dizem que o Santo Agostinho teve uma bênção de Deus, por isso que virou santo. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é que melhoraram, logo progrediram. E por que lhes teria Deus concedido como especial favor a graça de se corrigirem? Sim, porque a eles e não a outros, né? Então, por que Deus ia conceder uma graça para um e não ia conseguir a graça para outros também errados? Sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com seu igual amor por todas as criaturas. Então, é uma doutrina, como ele diz aqui, dos privilégios. Para um, dá uma coisa boa, para o outro, deixa sofrer. Né? Incompatível, como a gente diz, né? Com a lei de Deus. Então, Deus, né, não seria igual, não teria um amor igual por todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com as mais rigorosas justiça, o homem é o filho de suas obras durante esta vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto é, portanto, tempo nela persistir. Então, essa recompensa ou o castigo, é ele quem procura, é ele quem faz. É a lei de ação e reação. Então, durante o tempo que ele se mantiver ruim ou com pensamentos ruins, vai ser ruim. A partir do momento que ele se modificou, tem todo o direito e é um progresso também. Então, assim a gente termina, né, essa impossibilidade, né, o exemplo de impossibilidade das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez a sua época. No item 22, a crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que sucede com as crianças durante certo tempo contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. Então as crianças, né, são intimidadas por histórias de seres, né, de bruxa, de vampiros ou de lobisomem, de coisas que atacam se a criança fizer uma coisa ruim. Durante a infância, você consegue contar esse tipo de história, de fábula, e a criança acredita. Chegadas ao período do raciocínio, repelem por si mesma essas quimeras da infância, tornando-se absurdo o querer governá-las por tais meios. Se os que as dirigem pretendessem incutir ainda a veracidade de tais fábulas, certo decairiam da sua confiança. É isso que se dá
hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, os coeiros. O homem não é mais passivo, um instrumento vergado à força material, nem o ente crédulo de outrora, que tudo aceitava de olhos fechados. Então a criança, depois que cresce, ela não aceita mais se alguém tentar fazer ela acreditar. Né? Muita gente, por exemplo, né, comenta do Papai Noel. Você acredita em Papai Noel? É uma história de criança, é uma fábula. Acredita no coelhinho da Páscoa? É uma fábula. Só que depois de adulto, ele vê que não é mais aquilo. Então não vai ter medo. Se for um caso de medo, não vai ter medo. Não vai acreditar. Então não vai ser vergado, como ele diz aqui. Então hoje nós, humanos, evoluídos, né, saímos do coeiro, como ele diz aqui, não somos mais crianças, somos espíritos bem evoluídos e a gente não aceita mais essa força virada para o material. Né? Se você não fizer isso, você vai sofrer, você vai queimar no fogo do inferno. A gente não aceita mais isso. E também a gente não é um crédulo, né, que acredita em tudo sem contestar. Antigamente eles aceitavam, como ele diz aqui, de olhos fechados. Hoje a gente tem a fé raciocinada, como a gente diz no Espiritismo. Você raciocina o porquê do porquê para poder acreditar. É assim que tem que ser. No item 23. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Se, durante certo período da humanidade, o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso, imposto como verdade absoluta quando a razão o repele ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam. Então, já passou do tempo do homem acreditar nessas coisas, né? Como ele diz aqui. Isso era imposto como verdade absoluta, só que hoje o homem adquiriu a razão, não acredita mais, não aceita mais. Então eles se afastam de quem, porventura, tentar, né, incutir na ideia esse tipo de crença, que não é mais racional. Então, ou ele procura outras ideias mais racionais, ou ele fica descrente de tudo. Né? Quem quer que estude o assunto calmamente verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. Então, esse dogma está perdendo a força. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo e absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso, pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança, é condenar-se, é perder-se. Então essas ideias, né, é a ideia progressiva. Pretender parar, você vai perder, vai condenar, vai perder. Né? Então é o que ele diz aqui, então vai retroceder. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou morte para as religiões como para os governos. Então as religiões estão preocupadas com isso. Elas não podem manter mais essas ideias antigas que está criando pessoas descrentes, fugindo da religião. Então eles têm que mudar. E isso o Kardec está falando lá em 1800. Né? Hoje a gente ainda tem pessoas que acreditam no fogo do inferno, né? Acredita que quando morrer vai para o inferno, acredita, né, certas crenças aí que a gente está falando de penas eternas que não existem. Este fatalismo é um bem ou um mal? Para os que vivem do passado, vendo aniquilar-se, será um mal. Mas para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso de Deus em suma. Então, para quem ainda continua no passado, está vendo que está acabando, é um mal para ele. Está acabando essa mamata, vamos dizer assim, né? Essas ideias. Mas para quem vive já no futuro, está vendo que isso é um progresso. Estamos mudando, estamos melhorando. E, contra uma lei de Deus, é inútil toda a revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Então, a lei de Deus é o progresso. Então não adianta você lutar, querer mudar, né? Ainda fazendo uma coisa que está em desuso e causando mais dano do que benefício. Há contrista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Tá? Então ele diz aqui, né, entristece a gente falar uma coisa dessa, mas a questão material aí está dominando. E nós temos que pensar na parte
religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com o dinheiro se abrem as portas do céu, livrando das do inferno. Então, mais uma vez, né, a gente comentando sobre essas crenças de penas eternas, você paga para não ir para o inferno. Você paga, como ele diz aqui, para abrir as portas do céu e não ir para o inferno. Como que se você cometeu um erro, cometeu alguma coisa ruim, você vai pagar para aquilo ser abonado? Então, é uma coisa... Era um meio da igreja ganhar dinheiro. Até hoje ainda tem gente que vai na igreja pagar para que o padre dê uma bênção, para que alguém dê uma bênção, dê uma extrema-unção, para que vá para o céu. Pagando, você vai para o céu. Existe até igrejas vendendo terreno no céu. Você compra o terreno, você dá uma boa grana lá, compra um terreno no céu. Quando você morrer, você vai para esse terreno que você comprou lá no céu. Então são ideias que a gente tem que pensar muito bem, né? Não somos mais crianças de ficar sendo levados por esse tipo de ideia. As quantias por estes meios arrecadadas outrora e ainda hoje são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. Então um tipo de imposto que se pagava só porque você tem medo, você fez alguma coisa errada, então pagava aquele imposto, aquela taxa ali para você não ir para o fogo do inferno. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta esta, improdutivo será aquilo. Então, se tirar essa crença das penas eternas, não tem mais imposto, não vai ter mais dinheiro para aqueles que vivem, né, ganhando dinheiro do povo. De bom grado cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Mas, se a criança já não acredita em lobisomem, guardará o bolo. Então é aquilo que a gente comentou também um pouquinho antes aí, né? Durante a infância, a criança acredita, aceita a ideia do lobisomem. Só que depois que cresce, ele já não acredita mais. Então, quando criança, ele vai ceder o pedaço do bolo para aquele que ajuda, para aquele que vai proteger ele do lobisomem. Depois de grande, ele vai comer o bolo e não dá para ninguém, ele não acredita no lobisomem. Então, é uma história, né, para se contar para a criança. E a criança evoluindo, não temos mais o que fazer. No item 24, a nova revelação dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos cada um de nós promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E, assim, tem sido sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Então, a nova revelação traz uma coisa sensata, uma coisa palpável, uma coisa que é lógica, né? Porém, aqueles que gostam, que costumam com essas ideias, eles estão vendo que eles estão perdendo. Então, são contra por conta da receita, por conta, como ele diz aqui, da receita, a fonte de receita rendosa. Eles vão perder esse lucro, então eles são contra, né? Não porque é o certo, é mais porque vai perder dinheiro. Quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar a superioridade e excelência de desacreditar os novos, mais econômicos. Eles querem desacreditar as ideias novas. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tem sido aclamada pela classe dos copistas. Então, para se dizer que Gutenberg, quando inventou a imprensa, né, a máquina de imprensa, né, ou de prensa, ele queria ajudar os gráficos, ou os copistas, como diz aqui. Na verdade, foi uma evolução, foi um progresso. Aí a resposta dele, não, certamente eles deveriam profigá-la ou destruí-la, né? Eles querem destruir essa ideia. Ou mesmo se tem dado em relação a maquinismo, caminhos de ferro e centenas de outras descobertas e aplicações. Esse caminho de ferros aqui seriam as locomotivas, né? Então, as pessoas não aceitam coisas novas, não querem mudar, não aceitam as mudanças, não aceitam as coisas novas. Por quê? Porque vão perder de alguma maneira o seu lucro. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual se ri. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que assoroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos
que tal dogma origina e da sua causa, enfim. Então os incrédulos, eles acham que isso aí, mesmo não acreditando em religião, eles acham que isso é uma futilidade, eles dão risada. Agora já os filósofos, eles acham que esses abusos animam a gravidade social, modifica, fazem com que as pessoas pensem de maneira diferente. E o homem religioso tem a dignidade de se interessar realmente pela religião, né, e na destruição desses abusos. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então Ezequiel, né, isso está na Bíblia, Ezequiel colocou algumas opções, algumas palavras dele, alguns trechos, ele era contra. Item 25. A quem pretenda encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. Então esses textos não comportam dúvidas. Então se a pessoa quer achar alguma coisa que justifique a pena eterna, e ele esconde, ele se opõe aos textos contrários. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremessíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse à sua raça. Então, Deus, né, que é o pai do gênero, ele passou para a raça. E aí lá em Ezequiel, né, o meu aqui, item 1, o Senhor novamente me falou e disse: de onde vem o uso dessa palavra entre vós? É consagrada proverbialmente em Israel. Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados. Então o Senhor está perguntando, de onde que vem essa parábola? Os pais que comeram a uva estragada, o verde, e os filhos é que sofreram a consequência? Já no item no 3 aqui, por mim, juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel. Então ele cortou, ele tirou isso, esse tipo de coisa, que o erro de um pai caia no filho. No item 4, pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. Então, a consequência, no caso de morrerá ela própria, consequência de quem, né, fizer o erro. Novamente, a lei de ação e reação. Item 5. Se um homem for justo, se procederá segundo a equidade e a justiça. Aí do 5 ele já pula para o item 7. Né? Não tem o item 5. Eu olhei, inclusive, em outros livros, não tem o item 6. Tá? No item 7. Se não magoar, nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus. Então, ele está fazendo o bem, ele é um homem justo. Isso é o que, como diz aqui, o homem justo procede, segundo a justiça de Deus. No item 8. Se não se presta à usura e não percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois que contendem. 9. Se caminha segundo a pauta dos seus preceitos e observa as minhas ordens para obrar conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certezamente, disse o Senhor Deus. Então ele está dando qualidades aqui, né? O Ezequiel está dando qualidades. E essas qualidades fazem com que se entenda que não existe a pena eterna. No item 10. Se esse homem tem um filho que dê um ladrão e derrame sangue, ou que cometa algumas dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis, e seu sangue permanecerá sobre a terra. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize a imitá-lo e evite imitá-lo, este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. Se seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. Então, se o filho fez coisas erradas, o pai não é culpado. Se o pai fez coisas erradas, o filho não é culpado. Estamos já no 19 aqui. Se dizes, por que o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai? É porque o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça. Tem guardado todos os meus preceitos
e porque os tem praticado, viverá muito certamente. Então o filho não vai sofrer como o pai, né? No 20, a alma que tem pecado morrerá ela mesma? O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele mesmo. Então, novamente, a lei de ação e reação, cada um segundo as suas obras. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 22. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido, viverá nas obras de justiça que houver praticado. Então, se praticou o erro, se errou, mas depois modificou, ele vai ser salvo, ele vai ser, vai merecer o reino de Deus. 23. É que eu quero a morte do ímpio? Então está perguntando, é que eu quero a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus, eu não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Ezequiel, capítulo 18. Dizei-lhe estas palavras, eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Então aqui, nessas palavras de Ezequiel, a gente pode ver que no finalzinho aqui Deus ele não quer que aquele mal morra ou sofra, no caso, pode traduzir aí a morte por sofrimento. Não quer que ele sofra, mas quer que ele se converta, que ele abandone o mau caminho. Isso sim é progresso. Isso sim é justiça de Deus. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos aí pela ajuda. Agradeço quem tem mandado perguntas aí. Queremos estar sempre ajudando, melhorando, para que a gente possa entender a doutrina espírita. É muito complicada, temos que continuar aprendendo. O princípio de estudo da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, se não me engano. Que Jesus abençoe a todos.